Olá, galera concurseira ligada aqui no PES Concurso. Eu sou o professor Evandro e estamos de volta com nossas videoaulas voltadas para os concursos das prefeituras municipais. Hoje, dando continuidade às aulas sobre conhecimentos locais para o município de Piripiri, no Piauí. Então, você, amigo concurseiro, está inscrito, vai fazer o concurso de Piripiri? Esta videoaula é para você. Estamos aqui analisando as fontes sobre o município de Piripiri, trazendo informações que podem aparecer lá na tua prova de concurso. Hoje nós teremos a nossa última videoaula do nosso curso de conhecimentos locais sobre o município de Piripiri, trazendo as informações que encontramos aqui em sites da internet. Nós aqui do PES Concurso, você que já nos conhece, nós trabalhamos direto com análise da fonte. Então a fonte que nós vamos trabalhar hoje é o Ministério das Minas e Energia, traz um perfil dos recursos hídricos, recursos minerais, principalmente relacionado aos recursos hídricos do município de Piripiri, e traz outras informações como localização, os aspectos socioeconômicos, aspectos geográficos, aspectos fisiográficos, e são esses aspectos que nós vamos abordar aqui com vocês, ok? Então as primeiras informações que nós trazemos aqui são informações inclusive que nós já trabalhamos aqui em outras videoaulas, em outros conteúdos, em outras fontes. Então é sempre bom a gente reforçar. E é claro que eu vou dar aqui algumas dicas de como você vai analisar esta fonte que nós estamos trabalhando hoje. Então, antes que eu esqueça, se inscreva nesse canal, ative o sininho, deixa seu like, compartilhe essa videoaula com quem vai fazer o concurso de Piripiri, no Piauí. Então vejamos aí na tela, logo ao lado aí você já tem o município está localizado na microrregião de Baixo Parnaíba Piauiense. Nós já falamos sobre isso. A microrregião a qual pertence o município de Piripiri é a microrregião Baixo Parnaíba Piauiense, compreendendo uma área irregular de aproximadamente 1.300 km². Nós já falamos também dessa área do município de Piripiri lá no site do IBGE. É importante você dar uma olhada lá, tendo como limites os municípios de Batalha, né, de Brasileira ao norte, ao sul nós temos Capitão de Campos e Pedro II, e a oeste nós temos Barra, Boa Hora, Batalha e Capitão de Campos, e a leste nós temos Domingos Mourão e Pedro II e Lagoa de São Francisco. Por que eu estou falando aqui de forma mais rápida em relação a isso? Porque lá na nossa primeira videoaula nós já falamos sobre esses municípios limites, e que você, claro, tem que memorizar, você tem que lembrar dos municípios que fazem limite com Piripiri. E de preferência que você consiga memorizar qual que está ao norte, qual que está ao sul, a leste ou a oeste. A sede municipal tem coordenadas geográficas, as coordenadas geográficas raramente aparecem. Nós já falamos também na nossa primeira videoaula sobre as coordenadas geográficas. 4 graus, nós temos aí latitude de 4 graus 16 minutos 24 segundos, a longitude 41 graus 46 minutos e 37 segundos. Nós temos aqui que a distância de Piripiri aproximadamente é cerca de 157 quilômetros da capital Teresina. Essas informações são informações que você precisa se familiarizar, porque elas são recorrentes lá na tua prova de concurso. Em relação aos aspectos socioeconômicos, nesta fonte nós não vamos dar importância, porque nós já trabalhamos esses aspectos socioeconômicos lá nas aulas que nós falamos sobre o IBGE. Por que nós vamos priorizar as informações lá das aulas do IBGE? Porque a fonte para esses aspectos socioeconômicos desta fonte da aula de hoje o IBGE, é o censo de 2010. E nós tivemos, claro, censo em 2022. Então, os dados mais recentes são os dados que você encontra lá no site do IBGE. Então, perceba que nós estamos trabalhando esta fonte, porque esta fonte também vai trazer informações que a gente ainda não trabalhou. E, claro, vai trazer informações que nós já trabalhamos, e eu estou repetindo por um zelo didático, né? Por uma preocupação didática. Uma das formas de você interiorizar uma informação, de você apreender uma informação, é a repetição. Por isso que eu aconselho a você que puder e tiver disponibilidade, paciência para assistir as videoaulas mais de uma vez, para responder as questões do nosso caderno de questões mais de uma vez, eu aconselho que o faça. Porque quando você vai fazendo, você vai
fazendo as questões, comentando sobre as questões, assistindo às aulas sobre o conteúdo de Piripiri, você vai se familiarizando e quando a questão aparecer lá na tua prova de concurso, você vai responder sem titubear. Então, um outro tópico que é importante nós abordarmos são os aspectos fisiográficos. Agora sim, nós vamos falar de aspectos que poderá aparecer lá na tua prova de concurso e que nós temos aqui nesta fonte. As condições climáticas do município de Piripiri, nós temos a altitude aí cerca de 60 metros acima do nível do mar, a temperatura variando entre 26 graus Celsius. Eu estou destacando aqui as informações que nós consideramos mais relevantes, porque são aquelas informações que aparecem lá na tua prova de concurso. Então, a temperatura variando entre 26 graus Celsius e a máxima de 38 graus Celsius. O clima normalmente aparece lá na tua prova, o clima é quente, né? Quente tropical, ou pode aparecer apenas o clima tropical. A precipitação pluviométrica é em média entre 800 e 1.600 milímetros, né? Nós temos aí cerca de 5 a 6 meses que são os mais chuvosos. Esse período do ano, né, que nós temos o período mais chuvoso, o período mais seco, nós temos o trimestre mais úmido, é formado pelos meses de fevereiro, março e abril. Então pode ser que ele pergunte lá, de acordo com o Instituto Rigel, de acordo com o Ministério das Minas e Energia, nós temos os meses mais chuvosos no município de Piripiri, é o mês de fevereiro, março e abril. Perceba que essas informações foram tiradas também do IBGE e da Fundação CEPRO. A nossa primeira videoaula nós abordamos sobre a Fundação CEPRO. Os solos dos municípios estão representados por vários tipos, e aí nós temos vários tipos de solos sendo enumerados aqui, né? Nós temos indiscriminados de planossolos, eutróficos, solódicos, não solódicos, fraco, moderado, textura média. Então, é comum aparecer questões falando sobre o solo, mas muito em aspectos gerais, em características gerais. Nós temos os solos aluviais, os solos álicos, os distróficos, os eutróficos e textura indiscriminadas. Percebemos aqui que essa transição de solos ou a formação desses solos, né, desses quartos solos, vão interferir também na fertilidade. Então, as transições vegetais base da caatinga e hiperófila ou cerrado ou serrasco. Então nós vamos perceber a presença, né, de uma vegetação em transição, variando aí da caatinga até o cerrado. Essas características a quais a gente está abordando, eu peço a você, quando você adquire o nosso material em PDF, a gente coloca os links de acesso a esses dados lá no IBGE. Então você pode dar uma lida, dar uma sublinhada, destacar essas informações que nós consideramos mais relevantes. Porque, é claro, numa videoaula como essa, nem sempre eu aprofundo em detalhes, eu abordo muito mais aquilo que é mais recorrente lá na tua prova de concurso. Como a gente já está aqui na nossa 6ª videoaula, eu acredito que você já percebeu um pouco mais sobre o que nós priorizamos dentro das nossas aulas. São as informações mais pontuais sobre a temperatura, sobre o clima, sobre vegetação. São questões mais generalistas, porque são essas questões que são mais frequentes lá na tua prova de concurso. As formas de relevo da região, né, em apreço compreende principalmente superfícies tabulares, né, reelaboradas, as chapadas baixas, o relevo plano com partes suavemente onduladas. Ele vai dando as características desse tipo de relevo que nós encontramos aqui em Piripiri. Em relação a questões geológicas, aí nós temos aqui nessa figura aqui os esboços geológicos, né? Nós temos destacando os limites do município pertencente à bacia do Maranhão. Então essa é a primeira vez que nós falamos da bacia geológica ou da bacia sedimentar do município de Piripiri, e ele coloca aqui a informação de que os limites do município pertencem à bacia do Maranhão, e que é descrita abaixo, né, pela formação Sardinha, a formação Cabeças e a formação Pimenteiras. Então nós temos 3 formações dentro dessa bacia hidrológica. E aqui ele vai colocando, na sede do município, nós encontramos 3, ele coloca aqui como
três formações geológicas: a formação Sardinha, que é formada pelo basalto; a formação Cabeças, formada por arenito, né, por conglomerados; e Sitilo, né, o sitílito, né, eu espero que seja essa a pronúncia. Formação Pimenteiras, nós temos folhelo, sitilo e arenito. Então, é comum que ele pergunte apenas quais são as unidades geológicas que nós encontramos lá no município. E não esqueça da bacia, que é a bacia do Maranhão. Pelo menos é essa a informação que nós encontramos nesta fonte que nós estamos analisando nesta videoaula. Uma outra informação que vai aparecer lá na tua prova do concurso é sobre os recursos hídricos, principalmente das águas superficiais. Nós temos dentro do município o destaque para os principais recursos hídricos. Não esqueça dessa informação. Os principais cursos d'água que drenam o município são o Rio Corrente, o Rio Piracuruca e o Rio Matos. Esses três rios, não esqueça de memorizar. Você precisa lembrar que os recursos hídricos, ou os principais rios que drenam os recursos hídricos do município de Piripiri, são os rios Corrente, o Rio Piracuruca e o Rio Matos. A gente estava olhando a prova que ocorreu agora recente, né, no município de Passagem Franca, e eles perguntaram justamente sobre isso. Na verdade, eles não perguntaram, eles colocaram em questões de análise, né, sobre o município de Passagem Franca, analise os itens, e ele destacava lá os recursos hídricos do município de Passagem Franca. Mas eu não vou falar dos recursos hídricos do município de Passagem Franca, até para não bagunçar muito a cabeça de vocês. Vamos focar aqui os principais cursos d'água que drenam o município do município de Piripiri. É o Rio Corrente, né? Os rios Corrente, Piracuruca e o Rio Matos, tá? Então é importante lembrar disso. Outra pergunta que aparece lá com uma certa frequência é sobre o nome da bacia, tá? Então a bacia hidrográfica a qual pertence o município de Piripiri é a bacia hidrográfica do Rio Parnaíba, bacia hidrográfica do Rio Parnaíba. Então, se perguntar qual é a bacia hidrográfica a qual pertence o município de Piripiri, bacia hidrográfica do Rio Parnaíba. Não confundir com bacia sedimentar ou a bacia geológica lá que ele colocou como sendo a bacia do Maranhão. Os principais cursos d'água, é importante você lembrar. As águas subterrâneas, nós temos aqui o município de Piripiri, pode se distinguir em dois domínios hidrogeológicos distintos. Então, lembre aí dos domínios hidrogeológicos do município de Piripiri. São rochas sedimentares e os basaltos da formação Sardinha. Então, nós temos aí dois domínios hidrogeológicos. Então, falou de Piripiri, você não pode esquecer desses dois domínios hidrogeológicos. Foi outra informação que nós encontramos no último concurso da banca do teu concurso. Eu acho que foi a mesma banca do teu concurso, cobrou lá no município de Passagem Franca. Se eu não estiver falhando a memória, mas ele perguntou justamente sobre os domínios hidrogeológicos. Ele tinha lá um dos itens para colocar verdadeiro ou falso, então falava lá que era falsa a afirmativa lá. Então, para saber se a afirmativa é falsa, é importante você saber o conhecimento correto. Então, o município de Piripiri pode se distinguir em dois domínios hidrogeológicos distintos: as rochas sedimentares e o basalto da formação Sardinha. Então, esses são os dois domínios hidrogeológicos do município de Piripiri. Então, perceba que estas informações são as informações mais relevantes. Se você quiser dar uma lida para conhecer as características das rochas sedimentares, as características do basalto da formação Sardinha, ele aqui, ao longo do texto, ele vai explicando mais. Mas como o nosso objetivo aqui não é dissecar todas as informações, detalhar todas as informações referentes ao município do concurso, nosso objetivo é tentar trazer para você as informações que nós consideramos relevantes para que você acerte todas as questões lá da tua prova de concurso, ok? Então a gente sempre encerra nossas videoaulas ofertando o nosso material em PDF, na verdade nossa apostila digital, que você adquire entrando em contato aqui. Nós temos o nosso WhatsApp, né? Temos aqui o QR Code. No QR Code também vai ter um link que você pode clicar e vai direto para a aquisição da loja virtual e adquirir o seu material, né? O seu curso de conhecimentos locais de Piripiri, ou nós
colocamos sempre aqui na descrição desse vídeo, tem um link também que você vai direto, né, para o atendimento virtual, o atendimento automático, onde você pode adquirir lá o teu material de conhecimentos locais, o material de conhecimentos locais já testado por mim, testado por muitos concurseiros. Qualquer dúvida, dá uma olhada aí nos comentários das videoaulas de concursos passados, concursos mais antigos, dê uma olhada aí em quem acompanha aqui o PES Concurso, em quem segue o PES Concurso, e já sabe que nós trabalhamos com objetividade, direto ao ponto, para trazer a você as informações necessárias para você acertar todas as questões de conhecimentos locais que vão aparecer lá na tua prova de concurso. Então já estou firulando demais, desejo a você uma boa prova, né, um bom concurso, persevere, né? E não esqueça do nosso Conselho Universal. Estude, porque quem estuda, Deus ajuda.